meu nome é Ideliz, eu sou voluntária no Centro Espírita Mansão da Esperança, que nós chamamos carinhosamente de SEMI. E no dia de hoje nós estamos aqui para refletir sobre o texto Ricamente, que é a lição 125 do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Para a gente começar a nossa reflexão, eu vou convidar a todos para a nossa prece inicial, para que a gente possa ser inspirado pela espiritualidade. Então, aqueles que se sentirem bem podem fechar os olhos e fazer conosco a prece. Então, vamos nesse momento, nos ligando aos nossos anjos da guarda, que no Espiritismo chamamos de mentores, e junto dos nossos mentores vamos elevando os nossos pensamentos até Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve no seu carinho, na sua luz, no seu amor, na sua bondade. E essas energias vão penetrando a nossa mente, o nosso coração, nosso corpo, e nos guiando todos os nossos pensamentos até o nosso Mestre, que é Jesus. E diante de Jesus vamos agradecendo pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos, pelo seu amor. E junto de Jesus vamos nos dirigindo ao Pai através da prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, que a espiritualidade nos inspire para uma boa reflexão no dia de hoje. Então, o texto de Emmanuel, denominado Ricamente, começa com uma citação de Paulo de Tarso, citação de um trecho da sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: a palavra do Cristo habite em vós, ricamente. E o texto chama Ricamente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler o texto de Paulo, né? Entender o que está aqui dizendo ricamente, do que se trata. E esse texto de Paulo, esse trecho da sua carta, é intitulado, esse capítulo, com o seguinte nome, Necessidade de destruir o velho homem e vestir o novo. E nesse trecho, Paulo de Tarso vai nos convidando à nossa transformação moral. Esse convite ele vai apresentando os nossos defeitos, vai falando dos nossos desejos mais ligados à matéria e dos quais a gente precisa se distanciar, precisa transformar, e as questões morais ligadas ao nosso enobrecimento do nosso coração. Né? Então ele fala para a gente deixar de ficar preocupado com as questões do amor carnal, né? Para a gente deixar de ficar preocupado com as questões das propriedades, do dinheiro, enfim, da riqueza material. E ele também vai nos concitando ao perdão, à capacidade de compreender e de falar com compreensão para as pessoas ao nosso redor, enfim. Né? Tem um trecho que ele diz, que Paulo de Tarso diz assim: revestindo-vos do novo, daquele que se renova para o conhecimento. Então, esta renovação é a possibilidade de adquirirmos o conhecimento espiritual. E é esse conhecimento espiritual que nos transforma em pessoas ricas. A riqueza, portanto, aqui, ela é uma riqueza que nos coloca no caminho de Deus.
é a riqueza de um coração pleno de luz e de amor. Essa é a riqueza. Então, a gente precisa lembrar que para a espiritualidade, riqueza está relacionado com tudo aquilo que a gente pode levar quando a gente desencarnar. Então, são os nossos conhecimentos, é o amor que a gente plantou, são as amizades que a gente estabeleceu, são as boas ações e são os valores morais que fomos desenvolvendo dentro de nós. Então, essa é a riqueza espiritual. É disso que trata o texto de Paulo de Tarso e é sobre isso que Emmanuel vai refletir no seu texto. Muito bem, considerando tudo isso, né, a gente ainda precisa considerar uma segunda coisa, que é o que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta Terra. O que é esse planeta Terra? Planeta Terra, lugar de provas e expiações. Provas e expiações têm uma finalidade, que é nos transformar. A finalidade da prova não é para a gente sofrer. A finalidade da prova é que a gente possa ir desenvolvendo tudo isso que a gente falou antes agora, o nosso intelecto e o nosso coração. Né? Então, são dois grandes ramos existentes de conhecimento dentro de nós e que a gente precisa desenvolver. Um é o do sentimento, outro é o do pensamento. E nesse processo, a gente precisa de uma escola. A escola é a Terra, planeta de provas e expiações. Provas. A gente vai ser provado. É diante das provas que a gente vai mostrar que a gente desenvolveu ou não desenvolveu as virtudes. É também diante das provas que a gente vai buscar recursos dentro da gente. Porque a prova, ela não é feita para a gente falhar. A prova é feita para a gente tirar 10. Então, e aí a gente não gosta muito de ser provado na vida, porque as provas são difíceis, são duras, né? Às vezes a nossa prova é a miséria material, às vezes a nossa prova é a riqueza material, às vezes a nossa prova é algo relacionado à nossa saúde ou à saúde de alguém que a gente ama, não é? Então, as provas, elas nos colocam diante de situações muito difíceis, situações que são dolorosas, situações em que a gente precisa se refazer intimamente para poder passar numa prova da vida, que a vida nos traz, que Deus nos traz na nossa vida. Então não é mesmo fácil, não é simples, mas para a gente passar por tudo isso, a gente precisa um pouco entender a diferença entre quem a gente acha que a gente é e quem a gente é de fato. Porque a gente não chega nessa riqueza espiritual se a gente não entender tudo que a gente precisa buscar, tudo que a gente precisa desenvolver para estar nessa riqueza espiritual. E aí, no texto de Emmanuel, é muito interessante porque ele começa dizendo assim: a gente acha que a gente segue o Cristo. A gente acha que a gente conhece as lições do Cristo e que Cristo está na nossa vida. E aí a realidade nos mostra que não é bem assim, né? Existe uma expectativa sobre mim, eu sou cristã, eu quero seguir Cristo, existe uma realidade. Quando eu vou para a vida, então eu estou na fila para ser atendida no caixa do supermercado, eu estou no trânsito, né? E tem um monte de gente me fechando, querendo entrar na minha frente, ou o farol que não abre, enfim. Isso são situações da vida, ou no plano de saúde, ou no hospital público, não interessa, a gente está lá querendo ser atendido e a gente tem uma necessidade e a gente acha que só a gente tem essa necessidade. Então a gente não quer saber se as outras pessoas que estão no trânsito querem chegar também nas suas casas e querem chegar rápido nas suas casas. A gente não quer saber isso, a gente quer chegar primeiro, independente dos outros. A gente não olha para os outros que estão passando por essas situações. A gente está na fila, a gente quer que o caixa
nos atenda. A gente não quer saber se as outras pessoas que estão ali na fila também querem ser bem atendidas, também têm as suas necessidades, precisam. Então, como é que a gente acha que a gente é cristão se a gente só acha que a nossa necessidade é importante? Será que a gente está olhando para a necessidade de todos aqueles que estão no trânsito, que estão nas filas, que estão no hospital, quando a gente quer ser atendido? Será que a gente olha para o lado e entende que quem está trabalhando ali também tem necessidades, também é um ser humano? Então, a primeira questão é que quando a gente vai para a realidade, a gente percebe que a gente ainda está no âmbito do primeiro eu, o meu desejo, o que eu quero para mim. E aí, esta não é uma ação que condiz com a ideia de caridade. Essa é a primeira questão. Então, se a gente não consegue ser caridoso nem no básico da vida, e isso é o básico da vida, é conviver com as outras pessoas, né? Então, como é que a gente realmente está pondo em prática essa ideia de caridade? Essa ideia de seguir Jesus Cristo? Será? Então a gente já começa a ver que entra a expectativa, olha, eu sou cristão, e a realidade é, olha, falta muito ainda para a gente ser cristão. Mas a gente pode continuar. No texto de Emmanuel, na sequência, ele ainda nos fala sobre o uso do tempo, né? Assim, caridade, então tá. Será que eu consigo, então, despender um pouco do meu tempo para ajudar alguém, para a fazer alguma coisa pelos outros, para estar com as pessoas, ajudando cada uma delas? Aí não, né, gente? Porque aí eu não tenho tempo para nada, a não ser para as minhas obrigações, para aquilo que eu quero, para minha diversão, para o meu lazer, para o meu hobby, para aquilo, enfim, eu de novo, né? De novo, a gente se depara com a necessidade de usar todo o tempo para aquilo que a gente quer e a gente continuando olhando para o outro. Então, no uso do tempo, a gente sempre vai dizer assim: ah, não tenho tempo para ir aprender alguma coisa que me leve à espiritualização, eu não tenho tempo para fazer um trabalho voluntário, eu não tenho tempo. Não, nunca. Para o outro, nunca a gente tem tempo. Então, ainda tem a questão de hoje, de como a gente também lida com a aceitação, o acolhimento e a capacidade de compreender que todo mundo tem defeito. Né? A versão moderna de vamos atirar pedra nas pessoas que são adúlteras, ou seja, nas pessoas que não fazem aquilo que a gente acha que elas têm que fazer, né? Como Jesus mostra naquela situação do Evangelho, em que as pessoas iam atirar pedra e ele explica, olha, quem quiser atirar, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E todo mundo foi embora, porque é óbvio, todo mundo tinha pecado. Então, a versão moderna da pedra hoje é a internet, né? São as mídias sociais. Então, as pessoas falam o que querem pela internet. Então, atirar pedras hoje é a crítica social que destrói o outro, que destrói a imagem do outro, que destrói a autoestima do outro, enfim, destrói a vida das pessoas. Né? Então, hoje as pessoas atiram pedra pela internet, com o like, com o dislike, sei lá, enfim, com as formas de crítica que destroem aqueles que estão sendo, enfim, criticados ou trazidos as suas imagens, trazidos para a discussão pública. Então, gente, a gente nem isso a gente também não aprendeu, a gente continua tirando pedra. Então, como assim a gente. A expectativa, a gente é uma boa pessoa, a realidade, olha, nós estamos fazendo um monte de barbaridade ainda. E por último, temos a questão da aceitação do que Deus traz para a nossa vida, aceitação das provas pelas quais nós estamos passando. No Espiritismo, a gente entende que aceitar uma prova não significa não fazer de tudo para superar essa prova. Então, vejam, se eu estou doente,
Imaginemos que a minha doença é uma prova nesse momento. Se eu estou doente, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que tomar o remédio, se precisar fazer um exercício, eu tenho que fazer o exercício, enfim, as orientações para uma vida saudável que o médico me trouxer, eu tenho que colocar em prática. Então, aí eu vou aprendendo disciplina, vou aprendendo a obedecer o médico, as orientações, porque são melhores para mim, enfim, uma série de coisas que eu vou aprender e colocar em prática. E nesse aprendizado, então vejam, a prova, a doença, ela não é para eu morrer, é para eu aprender a cuidar de mim mesma. Então, a prova vem e a gente tem que fazer de tudo para superá-la. Esse é o processo de aprendizado. Então, mas existe uma diferença muito grande entre eu fazer de tudo para eu aprender e eu me revoltar, eu achar que eu sou vítima e não fazer nada por isso, e ficar chorando e me render e me deixar abater por aquela situação e não tentar superá-la. Claro que às vezes a doença é uma doença, a gente vai desencarnar, ou é uma coisa que, enfim, é o final da nossa encarnação. Pode ser, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, a questão da revolta é que é o problema. Não é? E a gente mesmo assim tem que buscar tudo para manter essa vida. A gente não sabe qual é a situação pela qual nós estamos enfrentando e qual é o fim dessa situação. Mas a gente sabe que a gente tem que usar todas as nossas forças para superar essa situação, que é aí que eu vou me desenvolver moralmente, intelectualmente. Então a prova, ela não é para me subjugar, não é para me destruir espiritualmente, mas para me dar condições de no enfrentamento me superar e aprender. Só que quando eu estou no meio da prova, eu me revolto contra Deus. Eu não aceito aquela prova, eu não aceito aquilo que está acontecendo. Então, aquilo que a gente fala lá no final no final da prece do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade, que a gente fala para Deus na hora que a gente está rezando, aquilo lá também a gente não consegue fazer. A gente se revolta, a gente fica brava, a gente se estressa, a gente não aceita a vida, a gente não aceita as pessoas, enfim. Bom, olhando para tudo isso, gente, aí que Emmanuel trouxe várias dessas situações, então a gente olha lá e a gente percebe que o texto dele era meio isso, olha, expectativa e realidade. A nossa expectativa é que a gente é cristão, faz a caridade, segue o que Deus manda para a nossa vida, que a gente é fiel a Deus. Mas a realidade é que a gente precisa construir isso tudo dentro de nós. E tudo bem, porque isso é para isso que a gente veio nessa encarnação. Não está errado a gente não saber fazer essas coisas. O que está errado é a gente achar que elas já estão todas construídas. Este é o processo, né? Isso que Paulo disse e aquilo que Emmanuel está replicando aqui. Olha, vamos no processo de construir uma nova veste espiritual para a gente? Vamos neste processo? Para isso, eu preciso reconhecer que eu tenho que me pôr neste caminho. Né? É para isso. Então, Emmanuel, lá no seu texto, ele nos pergunta a seguinte coisa: acenderemos a luz permanecendo nas trevas? É possível a gente acender luz se a gente ignora o que a gente é? Se a gente se mantém na treva da ignorância sobre quem somos? É possível? Eu só posso enfrentar um problema quando eu reconheço que ele existe, não é? A outra coisa é, para a gente caminhar, é fazer uma perguntinha para a gente. O que de fato está habitando a minha alma? O que de fato está dentro do meu coração? Está dentro do meu coração Jesus? A caridade, o acolhimento ao outro como ele é, nas suas dificuldades, com seus problemas? É isso que temos dentro de nós? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, para a gente poder dar o primeiro passo, para que a gente possa se pôr neste caminho do enriquecimento espiritual. E é isso que Emmanuel nos propõe, e ele termina o seu texto desejando para cada um de nós que a boa nova
habite em nós ricamente. Ou seja, que a gente possa construir dentro do nosso coração, a cada dia, o Evangelho de Jesus, com todas as suas particularidades, com tudo aquilo que ele traz de fundamental para a nossa vida, não é? E que a gente, então, possa seguir neste caminho do nosso enriquecimento espiritual. Então, obrigada a todos, que Deus nos ampare, nos abençoe e vamos fazendo nossas vibrações para encerrarmos essa reflexão. Então, possamos vibrar muito amor por todo o planeta Terra, vibrar para que haja luz nos corações humanos a cada dia, um pouquinho mais de luz. Vamos vibrar por todos aqueles que precisam nesse dia de hoje, aqueles que estão próximos de nós e que enfrentam momentos de grande turbulência em suas vidas, que as nossas vibrações possam chegar até essas pessoas. Vamos vibrar pelos nossos lares, pedindo a Deus que adentre a nossa casa, envolvendo a nossa família, aquelas pessoas que vivem conosco e que nos são tão importantes. E vamos finalmente pedindo por nós mesmos, pedindo a Deus que sempre nos envolva no seu amor, no seu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a